Fala, meu povo, vamos de atualização do mercado. Fazia muito tempo que eu não tinha feito alguma atualização para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre várias coisas importantes dentro do mercado cripto. Tem muita movimentação importante para acontecer, então preste atenção até o final desse vídeo. Finalmente voltamos de São Paulo, então agora eu vou ficar mais ativo, tá? Para você que não sabe, eu voltei de São Paulo porque estava fazendo um evento de Black Friday com o Carlos, com a Giovana, com o Gabriel, onde a gente lançou todos os nossos produtos por um preço muito barato, tá? E você tem a chance de participar, né? A gente chamou esse pacote de Black Crypto Infinito. Você tem a chance de participar por um preço muito barato, tá? 12 vezes 299,11, tá? As vagas estão abertas até domingo. Então é a sua última chance de fazer parte de, cara, literalmente, os cursos da Giovana, os cursos do Gabriel, os meus cursos, os cursos do Carlos, formações, aplicativo, as comunidades, 28 bônus de suporte vitalício. Isso tudo vitalício, todos os cursos vitalícios, tá? Até domingo, beleza? Então não deixe de participar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se você quiser fazer parte da Black Crypto Infinito. Lembrando, só vai até domingo, beleza? A gente já tá com parcelamento inteligente aberto. Testa o produto, cara, testa os 7 dias aí, são 4 especialistas do mercado, 4 pessoas que a gente confia literalmente para cada uma dessas áreas, hold, trade, DeFi e opções, então não perde essa oportunidade que a gente abriu e vai até domingo. Fechou? Vamos de atualização do mercado? Falar um pouquinho sobre a movimentação de preço do Bitcoin. Por quê, galera? Porque tem coisas interessantes acontecendo, tá? Pelo que eu tô vendo, galera, a gente ainda está em uma tendência de baixa aqui no tempo gráfico diário. Como vocês podem ver, isso daqui, né, é o que a gente chama... Isso daqui é muito bearish, né? Um padrão que a gente vai rompendo o topo sem continuidade de alta. Então a gente rompeu esse topo aqui, não tivemos continuidade de alta. Rompemos esse topo aqui, e não tivemos continuidade de alta. Inclusive, a gente teve uma das maiores liquidações depois desse topo aqui. Então, eu continuo um pouco mais cauteloso. Ainda estou com meu dinheiro posicionado em caixa. Como vocês podem ver aqui, ó. Como vocês podem ver, só atualizar aqui para o indicador aparecer novamente. Como vocês podem ver, esse período diário, ele ainda está em tendência de baixa, beleza? Esse período diário, ele ainda está em tendência de baixa, então as médias ainda estão apontando para baixo. Mas a gente tem aqui, ó, perdas de fundo sem continuidade de queda. Então, o que eu, Felipe, acredito que a gente possa ter aí para os próximos dias? Uma captura de liquidez mais acima para a gente voltar a cair. Qual que é essa captura de liquidez? É por volta desse patamar aqui. Toda essa região seria uma região para eu shortar o Bitcoin com stop aqui em cima, imaginando que a gente possa ter uma retração mais forte. Por quê? Cara, primeiro, a gente cruzou as médias do semanal para baixo, tá? Pela primeira vez, desde o início do ciclo, a gente não cruzava as médias do semanal e fechava as médias do semanal para baixo. Então a gente tem aqui, ó, as médias voltando a apontar para baixo, ó. Mas aqui as médias estão apontando para baixo. Então tenho as médias do semanal apontando para baixo. Eu tenho o diário já em tendência de baixa. A gente cruzou o semanal apontando para baixo e a gente está agora, ó, dentro de uma tendência de baixo. Topo fundo, topo descendente, fundo descendente. Então, ó, para mim, a gente muito provavelmente vai continuar dentro desse padrão até encontrarmos um fundo. Quando a gente olha aqui tempos gráficos maiores, por exemplo, tempo gráfico de 6 meses, a gente tem literalmente aí 6 meses, na verdade... 3 anos de Bitcoin apenas subindo desde 2022, tá? Quando foi formado o fundo do Bear, sem formar nenhuma correção um pouco mais forte nesse tempo gráfico, né? Então é normal que esse tempo gráfico corrija, tá? E ache uma base de preço para a gente continuar subindo. Aonde que eu considero que essa base de preço possa ser formada? E aí temos algumas regiões de liquidez mais abaixo para capturar essas regiões de liquidez e muito provavelmente formar esse fundo, tá? Então, primeiro, eu tenho esse alvo principal em 95 mil dólares, tá? Esse seria o meu alvo principal dessa queda. Então, ó, vou botar aqui, ó, alvo principal, alvo 1 para o Bitcoin. E eu ainda tenho um alvo mais abaixo, tá? Que seria justamente aqui a casa dos 80 mil dólares, tá? Seria aqui um pouco mais abaixo. A gente pode ter mais ou menos isso daqui, ó, pegar essa liquidez, ou a gente volta a subir a partir da captura dessa liquidez, ou a gente simplesmente continua caindo, forma um fundo ascendente a esse fundo e continuamos
a subir. Esses são os dois cenários, eu estou preparado para ambos os cenários, tá? Caso o Bitcoin, e aí a gente tem que ver movimentações de preço acontecendo para nos posicionarmos. Caso o Bitcoin venha, faça isso daqui, ó, eu já vou entrar comprado, tá? Imaginando uma captura de liquidez. Caso o Bitcoin consolide aqui, ó, e isso é ruim para ele formar uma base de preço aqui em 80 mil dólares, então eu vou encerrar a posição aqui e vou recomprar um pouco mais abaixo, tá? Esse é meu cenário ideal para o Bitcoin, onde ele formaria justamente essa base de preço no tempo gráfico de 6 meses, tá? Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, o último fundo formado, e a gente olha aqui no mensal, justamente esse fundo aqui, então seria uma retração saudável, o tempo gráfico de 6 meses seria esse fundo aqui, ó. Então, ó, seria uma retração saudável para voltarmos a subir. Eu estou bastante de olho nessa região de 80 a 82 mil dólares, como fundo mesmo. Felipe, quando que isso vai acontecer? Galera, eu não sei, tá? Não sei mesmo quando que isso vai acontecer, mas eu só estou um pouquinho mais cauteloso. E eu sugiro vocês ficarem um pouco mais cautelosos também. De ontem para hoje eu sonhei que a gente tinha mais uma liquidação no mercado cripto, então muito cuidado aí, tá, galera, com o quanto de alavancagem vocês estão utilizando. Eu tô bem paciente para montar trades um pouco mais pesados e eu ficaria mais paciente se eu fosse vocês também. Esperaria um pouco mais de caixa, eu sigo majoritariamente em caixa e quando for o momento mais ideal para mim, eu vou colocar um pouco mais de grana. Por quê? Cara, isso daqui é literalmente, ó, foram 3 vezes, né, ó, subiu sem continuidade de alta. Isso daqui para mim a gente pode buscar um fundo um pouco mais forte, então tomem bastante cuidado nesse atual momento de mercado, não se alavanquem muito, mantenham posições um pouco mais seguras e tenham caixa, tá? Vamos falar um pouquinho da dominância do Bitcoin, porque à medida que vocês estão falando de out-season, eu já vejo alguma coisa um pouco mais diferente. Por quê? Tá vendo que a gente ainda está em tendência de alta no tempo gráfico mensal, ó. As médias ainda estão apontando para cima. Enquanto essas médias apontarem para cima, para mim, isso daqui ainda o dinheiro está circulando para o BTC. Eu não tenho ainda algo que me diga que a gente vai ter out-season, beleza? Mesmo que o semanal tenha cruzado essas médias para baixo, o mensal ainda está em tendência de alta, inclusive o fundo formado foi no mensal, aqui, ó. Fundo em relação a isso daqui, ó. Fundo ascendente. Tá vendo? A gente está caminhando por fundos ascendentes. Ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então a gente ainda tem uma tendência de alta aqui, tá? E enquanto essa tendência de alta se mantiver, eu ainda vou estar um pouco mais cauteloso, vou segurar um pouquinho os altcoins, tá? Enfim, essa é a minha visão, tá, pro mercado cripto. Se a gente tiver uma queda um pouco mais forte pro Bitcoin, obviamente as altcoins vão sofrer um pouco mais, justamente por conta da dominância do Bitcoin ainda estar em tendência de alta, e isso daqui só vai se reverter quando a gente fizer um pivô de baixo no semanal, iniciarmos uma tendência de baixo, aí o capital tem que migrar tudo para altcoins e a gente chegar na nossa última etapa do ciclo, se é que a gente vai ter alguma out-season vindo aí. Enquanto se mantiver dessa forma, eu estou um pouco mais cauteloso. Como vocês podem ver, a gente tem, inclusive, Ethereum aqui, ó, apresentando mais uma vez quedas e mais quedas e mais quedas. E aí você vai tentando procurar um fundo e esse fundo literalmente não existe porque a gente voltou a ter uma tendência de baixa aqui no semanal também, tá? Por mais que o mensal esteja em alta, o semanal aqui cruzou essas médias para baixo já. Então vamos ficar de olho nessa movimentação para ele buscar um fundo ascendente, esse fundo aqui, né? Muito provavelmente, ó, buscar um fundo ascendente, esse fundo aqui, né? Com essa movimentação de baixa do Bitcoin. Então vou estar de olho pro Ethereum também aí para os próximos dias. Beleza? Galera, no mais é isso que eu vejo para o Bitcoin, tá? Gostaria muito que esse fundo se formasse para entrar um pouco mais pesado, mas ainda sigo majoritariamente em caixa. Lembrando que eu tô com um link da Bybit que te dá acesso a 20 dólares de graça só por você criar conta, né, através desse link, tá? Vou deixar também na descrição desse vídeo, junto com a Black. Não esqueçam que é até domingo. Fechou? Galera, muito obrigado aí. Atualização de mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo que eu vou soltar. Fechou? Tamo junto, bora pra cima e até o próximo vídeo. Valeu!